Nessa videoaula, nós vamos falar sobre cromossomos de determinação sexual. Para entender esse assunto, primeiro vamos abordar sistemas de determinação do sexo, cariótipo humano, estrutura dos cromossomos X e Y, estrutura e atuação do cromossomo Y, depois a estrutura e atuação do cromossomo X, a embriologia do sistema reprodutor, vamos falar também sobre os cromossomos autossomos, variações do cariótipo humano e por fim, eu apresento a bibliografia. Inicialmente, vamos considerar os sistemas de determinação do sexo. Há diversos sistemas de determinação do sexo, e esses sistemas, eles podem ser ainda classificados como homogamético, que é quando a gente tem um cromossomo sexual, um par de cromossomo sexual semelhante, e heterogamético, quando esses gametas eles são diferentes. A compreensão desses conceitos fica mais fácil quando a gente considera, por exemplo, o sistema XY, que é o sistema de determinação de sexo nosso. O sistema XY, como o próprio nome já induz, ele representa um sistema onde nós temos a atuação de um cromossomo Y e de um cromossomo X, de modo que as fêmeas são homogaméticas, ou seja, há dois cromossomos semelhantes presentes, e o macho é representado pelo termo heterogamético, onde a gente tem dois cromossomos, no entanto, diferentes um do outro. Dessa forma, não há semelhança entre eles e por isso o termo heterogamético. Um outro exemplo de sistema de determinação do sexo refere-se ao sistema X0. O zero, nesse caso, representa a ausência do cromossomo Y. Então, aqui, as fêmeas são homogaméticas, ou seja, têm dois cromossomos iguais, enquanto o macho só contém o cromossomo X, não tem a presença do cromossomo Y. Um exemplo de organismos que utilizam esse sistema para a determinação do sexo refere-se aos gafanhotos e também aos percevejos e besouros. Temos ainda um outro sistema, o sistema ZW. Nesse sistema, os machos são homogaméticos, ou seja, são os machos que contêm os cromossomos iguais, enquanto as fêmeas aqui são heterogaméticas, ou seja, elas contêm os cromossomos diferentes. Um exemplo de organismo que representa esse sistema refere-se a aves, mas também peixes, algumas espécies de borboletas e mariposas apresentam esse sistema de determinação do sexo. Aqui é interessante a gente considerar que esse sistema leva essa nomenclatura para não confundir com o sistema XY. Mas se vocês observarem, ele é justamente o contrário do sistema XY, então por isso essa nomenclatura é diferente. Aqui, os machos são homogaméticos e as fêmeas heterogaméticas, enquanto no sistema XY a gente tem o contrário. Temos ainda um outro exemplo, que é o sistema Z0. Esse sistema ele se assemelha bastante ao sistema X0 e por isso dessa nomenclatura também. No entanto, aqui acontece o contrário. Quem é homogamético são os machos e heterogaméticos são as fêmeas. Um exemplo de espécie que representa esse sistema de determinação do sexo refere-se às galinhas domésticas ou ainda a outros répteis. Além desses sistemas que eu apresentei aqui, temos outros métodos de determinar o sexo. Por exemplo, a partenogênese, que é um sistema utilizado pelas abelhas, onde ovos não fecundados dão origem a machos haploides e os ovos fecundados a fêmeas diploides, né? Então, aqui a gente tem o desenvolvimento, por exemplo, do óvulo que não foi fecundado. Temos ainda um sistema relacionado à temperatura, onde a temperatura ela está intimamente relacionada com enzimas que atuam na diferenciação sexual. E organismos que têm esse tipo de sistema refere-se, por exemplo, à tartaruga marinha, e tem ainda outras espécies de répteis que têm esse sistema de determinação do sexo. Vamos considerar agora, de um modo mais específico, o cariótipo humano.
Aqui temos uma imagem do cariótipo humano, mas é importante a gente considerar que não apenas os humanos apresentam esse sistema de determinação do sexo XY, mas também todos os mamíferos placentários. Aqui a gente tem uma imagem do cariótipo humano, onde é possível observar todos os cromossomos autossomos, ou seja, aqueles cromossomos que estão em ambos os sexos. Eles não estão relacionados com a diferenciação sexual, mas estão presentes em ambos os sexos, tanto em machos quanto em fêmeas. E é justamente o cromossomo X e Y que fica de fora desse grupo de cromossomos autossomos, que são os chamados cromossomos sexuais. Isso porque são esses cromossomos que vão determinar se o indivíduo é macho ou fêmea. Então, aqui falando especificamente desses cromossomos X e Y, nós temos que os machos são caracterizados pela presença desse heterogameta, ou seja, de um cromossomo X e um cromossomo Y, enquanto as fêmeas são caracterizadas pela presença desses homogametas, então, 2 cromossomos X. Note que quem vai determinar o sexo do indivíduo é sempre o macho, porque a variação está justamente com o macho. A fêmea ela pode contribuir apenas com o cromossomo X, enquanto o macho pode contribuir com o cromossomo Y ou com o cromossomo X. Aqui vamos analisar a estrutura dos cromossomos X e Y. Então, é como se eu tivesse ampliado esse cromossomo X e aqui ampliado esse cromossomo Y. Observe que esses cromossomos eles têm 2 regiões, uma região superior e uma inferior, que são ditas regiões pseudoautossômicas. Ou seja, essas regiões elas estão presentes em ambos os cromossomos, tanto o X quanto o Y, e elas apresentam semelhança em questão de genes presentes. Essas regiões elas podem sofrer crossing over e fazer troca de material durante a meiose. E além dessa região pseudoautossômica, nós temos a região diferencial, a região de genes específicos, no caso do cromossomo Y, de genes específicos do cromossomo Y e, no caso do cromossomo X, genes específicos do cromossomo X. Além disso, o cromossomo Y ele conta com a presença de um gene que a gente vai ver ainda que ele é muito importante durante o processo de diferenciação e determinação sexual. E aqui também é possível observar claramente a diferença de número de genes. Ou seja, nós temos aqui um cromossomo Y que, de acordo com o projeto Genoma Humano, possui cerca de 250 genes, enquanto, por comparação, foi estabelecido que o cromossomo X possui cerca de 1000 genes. Essa diferença do número de genes é bastante nítida, até mesmo pelo tamanho desses cromossomos. Agora vamos falar especificamente sobre a estrutura e atuação do cromossomo X. O cromossomo X presente nas fêmeas, ele apresenta um desbalanço gênico. Note que os machos contêm apenas um cromossomo X, enquanto as fêmeas contêm 2. Para regular esse desbalanço gênico, já que o número de transcritos nas fêmeas seriam bem maior que o número de transcritos no macho, seria o dobro, devido à presença de 2 cromossomos, enquanto o macho tem apenas um, ao longo da evolução foi desenvolvido um mecanismo denominado inativação do cromossomo X, que busca igualar o número de transcritos, ou seja, temos uma compensação de dose a partir da inativação de um dos cromossomos sexuais da fêmea. Esse mecanismo ele foi bastante explorado numa outra aula que tem aqui no canal, então se você quiser ver detalhes da inativação do cromossomo X, sugiro que você dê uma olhada nas outras videoaulas que temos aqui. Mas considerando o contexto de determinação sexual, esse processo de inativação do cromossomo X, ele é bastante interessante quando pensamos nas síndromes que alguns erros podem ocasionar. Um outro aspecto bastante relevante também considerando esse cenário é a regra do N-1. Nessa regra,
temos que, independente do número de cromossomos X que uma célula tem, ou seja, independente do valor de N, é sempre apenas um cromossomo X que vai estar ativo. Isso também se relaciona com as síndromes quando a gente observa, por exemplo, essas imagens aqui. Então, note que aqui a gente tem um cariótipo normal, 46 cromossomos, sendo 2 cromossomos sexuais XX, ou seja, temos uma fêmea normal. Como um dos cromossomos X dela é inativado, aqui ele está marcado com essa fluorescência. No entanto, quando temos uma fêmea com 47 cromossomos, sendo 3 cromossomos sexuais X, temos a visualização de 2 cromossomos X inativados. E assim por diante. Aqui nós temos 4 cromossomos X. Então, de acordo com a regra de N-1, teremos 3 cromossomos inativados, apenas um vai estar ativo. E aqui o mesmo acontece, temos 5 cromossomos X, então, de acordo com a regra de N-1, apenas um cromossomo vai estar ativo e por isso temos a visualização de 4 cromossomos X inativados. Aqui vamos analisar a estrutura e atuação do cromossomo Y. O cromossomo Y está representado aqui com as suas regiões pseudoautossômicas e também com uma outra região aqui indicada por esse bastãozinho verde, representando o SRY. SRY é um nome de um gene que vem do inglês e significa região do Y determinante do sexo. Essa região que contém esse gene, ela é extremamente importante para a determinação do sexo, e a gente vai entender um pouco mais sobre ela adiante. Note que esse gene SRY, ele se localiza no limite pseudoautossômico, ou seja, ele está bem próximo da região pseudoautossômica. E como eu mencionei, essas regiões elas podem sofrer crossing over, embora seja raro. E aí, eventualmente, esse gene SRY, ele pode ser translocado para um cromossomo X, por exemplo, o que implicaria em algumas alterações relacionadas ao cariótipo, fenótipo e eventualmente desenvolvimento gonadal também. Mas, a princípio, vamos compreender melhor a atuação desse gene SRY. O SRY é bastante importante porque ele está relacionado com um transcrito que é o TDF, fator determinante testicular. Esse TDF ele é uma proteína, provavelmente é um fator de transcrição, ou seja, ele se liga ao DNA e induz a transcrição de determinada região, de modo que ele induz ao desenvolvimento de testículos. Os testículos, por sua vez, possuem duas populações de célula que são responsáveis pela liberação de hormônios, e esses hormônios eles atuam nas características sexuais masculinas fenotípicas. O cromossomo Y ele também contém outros genes que estão, em grande parte, relacionados à fertilidade masculina. Então, muitas vezes, a deleção de alguns genes que estão presentes nesse cromossomo podem resultar na infertilidade masculina. Para compreender melhor a atuação do gene SRY, vamos falar um pouco sobre a embriologia do sistema reprodutor. Nós temos, basicamente, 4 sexos. Inicialmente é definido o sexo genotípico, ele é estabelecido no momento da fertilização. Ele está relacionado com a contribuição paterna, né? Então, a mãe faz a contribuição com o cromossomo X, e aí, a partir da contribuição do pai, se for X, teremos um sexo genotípico feminino, se for Y, teremos um sexo genotípico masculino. Temos também o sexo gonadal. O sexo gonadal, ele é determinado a partir do sexo genotípico. Então, lá no início do desenvolvimento embrionário, quando tem a presença do gene SRY, que está no cromossomo Y, essa gônada ela vai se desenvolver no sentido masculino.
No entanto, se está ausente o gene SRY, essa gônada vai se desenvolver no sentido feminino. Então, inicialmente, nos primeiros dias de desenvolvimento, o que todos nós temos é uma gônada ambígua, que pode se desenvolver em ambos os sentidos. A partir da determinação dessa gônada, se ela vai ser feminina ou masculina, temos o sexo fenotípico. O sexo fenotípico, ele é uma continuação da diferenciação que começamos no sexo gonadal. Então, a partir da atuação de hormônios, vamos ter sexo fenotípico característico de cada indivíduo, né? Seja ele macho ou fêmea. E além desses 3 sexos, nós temos fatores psicossociais, ou seja, o sexo psicológico. Esse se dá a partir do nascimento e trata-se de algo muito mais complexo que envolve tanto fatores ambientais como culturais e psicossociais. Dessa forma, será abordado na aula o sexo genotípico, gonadal e o fenotípico. Vamos ver como esses 3 se desenvolvem. Então, para a gente compreender a embriologia do sistema reprodutor, vamos considerar um óvulo contendo o cromossomo X que foi fecundado por um espermatozoide que carregava o cromossomo Y. Note que aqui a gente tem ilustrado o gene SRY. Na presença do gene SRY, nós temos a expressão da proteína TDF, que atua em um outro gene denominado SOX9. Esse gene ele está localizado num cromossomo autossômico, de modo que o produto desse gene ele atua na gônada ambipotente. Então, essa gônada ela vai ser direcionada a se desenvolver em testículos. Os testículos, por sua vez, possuem 2 populações de células. Uma delas produzem a testosterona. A testosterona ela atua no ducto mesonéfrico, incentivando o seu desenvolvimento. E a outra população de células, que são as células de Sertoli, elas atuam inibindo o ducto paramesonéfrico, né, ou o ducto mülleriano. Então, elas produzem um hormônio chamado antimülleriano que atua justamente impedindo o desenvolvimento desse ducto. E aí, a partir do metabolismo da testosterona, a gente tem a genitália interna e a genitália externa masculina. Note que essa diferenciação ela é ativa, ou seja, é a partir da presença de um determinado gene que ela vai ocorrer. Agora vamos considerar um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide que contribuiu com outro cromossomo X. Uma vez que a gente não tem a presença do gene SRY, já que ele está localizado no cromossomo Y, nós não vamos ter o desenvolvimento do ducto mesonéfrico, porque ele exige a presença de testosterona. E nesse momento não há a presença de testosterona. Desse modo, o ducto paramesonéfrico vai ser impulsionado ao desenvolvimento, já que não tem também células de Sertoli produzindo o hormônio antimülleriano. Então, os ductos müllerianos eles vão ser incentivados ao desenvolvimento. E isso vai resultar no ovário, e dessa forma na genitália interna e externa feminina. Note também que esse desenvolvimento ele se dá a partir da ausência de um determinado gene. Então é dito que esse processo de diferenciação ele é passivo para as fêmeas. Aqui então nós temos o sexo genotípico estipulado no momento da fertilização, o sexo gonadal estabelecido a partir do direcionamento do desenvolvimento dessa gônada que até então era ambipotente. E, por fim, nós temos o sexo fenotípico estabelecido e, posteriormente, teremos o sexo psicossocial também se estabelecendo. Um outro fator a ser destacado é a atuação de cromossomos autossomos durante esse processo de determinação e diferenciação sexual. Então, a gente tem genes presentes em outros cromossomos, além do cromossomo XY. Então, aqui a gente tem o cromossomo XY, que são cromossomos sexuais,
Mas também temos genes espalhados nos outros cromossomos autossomos que participam desse processo. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, o gene DAX1, localizado no cromossomo 17, quando ele tem uma expressão aumentada, a gente tem o desenvolvimento da gônada masculina, mesmo na ausência do cromossomo SRY. Então, não necessariamente o gene SRY tem que estar presente para que seja viável o desenvolvimento de uma gônada masculina. Um outro gene que também é relevante durante esse processo refere-se ao gene WT1, localizado no cromossomo 11. Quando a gente tem a perda desse gene em homozigose, isso determina a ausência do desenvolvimento renal e gonadal e a genitália interna e externa se desenvolvem femininas. Ou ainda, se a gente tem a perda desse gene em heterozigose, teremos uma malformação geniturinária e predisposição para o desenvolvimento de tumores. Outro gene também relevante é o gene WNT4, presente no cromossomo 1. Esse gene ele é necessário para o desenvolvimento de ovários e ductos de Miller. Então, não apenas o cromossomo X e o cromossomo Y contêm genes relevantes para a determinação e diferenciação sexual. Temos outros genes que estão presentes em cromossomos autossomos que são tão importantes e relevantes quanto. E muitas vezes esses outros genes acabam interferindo no desenvolvimento sexual a ponto de resultar em incompatibilidade entre o sexo genotípico, o sexo gonadal e o sexo fenotípico. Com isso, podemos mencionar também e relacionar as variações do cariótipo humano. Não existe apenas o XY ou o XX. Há uma série de variações, como essas que estão ilustradas aqui, de modo que essa imagem representa o quão complexo é a determinação sexual, isso sem considerar os fatores psicossociais. Então, para ter a determinação sexual, não apenas é necessário a presença de um cromossomo XY ou de um cromossomo XX. Essas variações elas serão abordadas em uma aula específica sobre síndromes relacionadas aos cromossomos sexuais. Esse foi o material de apoio para a organização da aula. E se você ficou com alguma dúvida, mande um e-mail para a gente. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, comente. Siga a gente nas outras redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook. E não perca a próxima aula sobre síndromes genéticas autossômicas.